Bom dia a todos, é uma grande honra estar aqui na Endeavor e tentar passar para vocês uma mensagem sobre reestruturação. É importante dar um pouco da minha história pessoal, porque vai ajudar vocês a contextualizar a maneira com que eu penso e a maneira com que eu desenvolvi o meu trabalho ao longo dos anos. Meu primeiro emprego foi no Citibank, 8 anos, 79 a 87, depois de 87 a 90 na Arthur Andersen, como auditor, e de 90 a 2000 no Banco Pactual. Então, são praticamente 20 anos aí no setor financeiro, e depois do Pactual, eu resolvi criar meu próprio negócio chamado RN Executivos, uma firma especializada em reestruturação. Então, obrigado. Gostaria de fazer um pequeno aviso aqui. Apesar de que eu sou uma pessoa extremamente sensível, tenho um livro de poesia, tenho um CD, não é? Choro em casamento, choro em batizado, né? Sou muito emocional, de fato, mas como reestruturador, eu me considero um médico de empresas. Então, como médico de empresas, eu não tenho medo de exercer a minha função. Não é? Agora, o projeto aqui que a gente vai conversar, os projetos que a gente vai conversar, eles são voltados para dois caminhos específicos. Um que é o projeto de melhoria, em que a gente entra para melhorar o resultado da empresa, para que ela vá ao crescimento, para que ela vá futuramente a um IPO, né? E tem o outro que é de recuperação. Esse é terrível. Esse realmente requer que você tome atitudes muito duras, né? Porque você está ali recuperando algo que está morrendo. Vocês sabem muito bem, a maioria de vocês imagino que sejam empresários, a empresa é um organismo vivo. Então, se você precisa salvar a vida daquela empresa, você precisa ter uma maneira de olhar para ela com frieza, dedicação e força, né? Então, a gente vai também dar aqui um enfoque muito grande sobre o novo Brasil que estamos vivendo. E o Brasil é a bola da vez, de fato, por questões de ordem cultural, por questões de tamanho, por questão de potência, de potencialidades. Ele está no radar dos grandes investidores do mundo. Eles estão aqui, eles prospectam, eles olham a macroeconomia e entram querendo selecionar as empresas que vão ser adquiridas. Então, é um enfoque muito importante, vivo isso há muito tempo, e, sem dúvida, se você não estiver atento a essas oportunidades e a maneira com que eles veem as coisas, eu imagino que você vai ter dificuldade de se aproveitar dessa onda. Então, vamos lá. Então, eu sempre gosto de fazer qualquer espécie de apresentação exatamente contextualizando. E aí, esse novo Brasil é o que todo mundo já conhece, vê nos jornais e vê essa agitação toda. Apesar que, às vezes, não reflete diretamente no negócio, mas tenho certeza que a macroeconomia obedece a um caminho claro. Juros e inflação em níveis menores. Para mim, que tenho mais de 40, já vi inflação de 30% ao mês, hoje 5% ao ano, é fichinha. Expansão da classe média, também é uma coisa magnífica, né? A nossa classe média, os nossos pobres deixando de ser pobres, e aí todos eles indo para um patamar de nível de vida muito mais interessante e satisfatório. Estabilidade política, não se fala em crise, não se fala de confusão maior, além da que a gente já conhece lá em Brasília. E a política cambial também muito clara de forças antagônicas em relação ao dólar, que se mantém num certo patamar, também com um certo grau de previsibilidade. Bem, o que é importante, então, do ponto de vista da empresa? A empresa, para quem está desenvolvendo um negócio, ela precisa ter uma estrutura de capital que comporte aquilo que ela está fazendo. Então, muitas empresas comerciais, por exemplo, não percebem que elas têm um ciclo de pagamentos mais curto do que de recebimentos. Então, aquilo é danoso, é preciso que você esteja com sua estrutura de capital claramente organizada, no mínimo consciente de todos os efeitos dela. E você, obviamente, precisa de capital para manutenção de estrutura, seja ela de dentro do próprio negócio, orgânico, ou que possa vir de fora com a ajuda de bancos, etc. Então, a gente vai falar aqui também de modelos de expansão, quer dizer, uma empresa pode crescer organicamente, quer dizer, o lucro reinvestido, o resultado dela, né, mas isso tem uma velocidade. Você pode crescer mediante empréstimos, que também tem seu custo, então tem que se ter isso muito controlado. Venda de participação a terceiros, é a oportunidade que você tem de trazer um outro sócio interessado naquele ramo de negócio. Abrir franquias, não é? E, por fim, aquilo que tem chamado a atenção
O Brasil, que todo mundo agora só fala em bilhão, e com razão, porque o Brasil permite bilionários, os IPOs, famosos aberturas de capital na Bolsa. Só que também você precisa de pessoal estratégico. Não é? É isso que ninguém se faz sozinho, você precisa de uma equipe. Então é importante que você tenha não só gente do seu lado, gente que trabalha com você, como gente que de fora possa ajudar. Não é? E aqui eu estou tentando dar uma dica, uma direção, que os fundos de investimento costumam ser gente muito especializada, é importante para você trabalhar estrategicamente. Esses são os potenciais investidores, os fundos de investimento. Bem, mas é importante a gente ter também uma visão do que eles querem da empresa. Né? Então, o que querem, por exemplo, a classe de financiadores, por exemplo, os bancos, que emprestam? Eles querem volume e querem, obviamente, uma liquidez imediata. Eles não querem receber fora do prazo, eles querem receber naquele prazo que foi combinado. O que pretendem os franqueados? Não é? Os franqueados querem uma marca conhecida para atrair os consumidores com mais facilidade. Todo o processo de criação de marca é um processo custoso, em tempo e dinheiro. Estrutura e suporte profissional, plug and play, ou seja, você pegou, lá, aprendeu com o franqueador, criou o seu negócio, está estabelecido, pronto, começa a funcionar. O que desejam os consolidadores, que é também outra espécie de investidor? Eles querem pontos de venda, mercado e potencial de sinergia. Né? Você tem empresas aí que o tempo todo estão se consolidando, uma maior está comprando a menor, então a gente não pode perder de vista o que eles querem também. E o que almeja os investidores? Bom, os investidores, em geral, querem altas taxas de crescimento. Estou aqui exemplificando uma taxa interna de retorno de 25% a 35% ao ano, mas, enfim, podem alcançar outros patamares, depende, porque essa taxa interna de retorno é sempre o componente de perspectiva de resultado, mais apetite para o risco. Não é? Então, a ideia é de cada um quando quer fazer um investimento. Os investidores também querem uma coisa, competência de mercado. Eles não querem simplesmente um negócio de qualquer maneira. Eles querem que aquele negócio tenha também competência de mercado. Por isso, até, muitas vezes, chegou aos ouvidos que aquele investimento, mesmo que ainda em patamares pequenos, seja algo que possa crescer. E também uma coisa muitíssimo importante, transparência. Né? Não há como o investidor querer colocar lá recursos que ele não saiba onde vai ser investido. Né? Pode existir casos, como eu já vi, o camarada investe, quando vai ver, a primeira coisa que o investido fez foi tirar dinheiro para comprar uma Mercedes. Então, isso aí eles não querem de jeito nenhum. A transparência é fundamental. Então, temos aí claramente os dois projetos de melhoria, os dois tipos de projetos de estruturação que eu me referia. Projeto de melhoria, ele é incremento de resultado, ele é uma profissionalização para o mercado, pode ser a venda para outro concorrente, pode ser um novo investidor, pode ser realmente a abertura de capital. E os de recuperação, prevenir é melhor que remediar. Então, a gente vai também tentar aqui trazer rapidamente elementos que deem tranquilidade a vocês no seguinte sentido. Evitem as crises. É possível, de alguma maneira, evitar as crises, do ponto que não tenha ponto de volta. Ou seja, é possível que você consiga monitorar o seu negócio de maneira que ele não chegue a um ponto de não retorno. O desafio das emergências. Né? No projeto de recuperação é tudo uma pressão muito grande, emergencial. Você chega lá, está devendo funcionário, está devendo fornecedores, contas atrasadas, aceradas, uma confusão danada. Então, o senso de emergência no projeto de recuperação é muito maior do que do senso do projeto de melhoria. E aí, como eu me referi, o ponto de não retorno, é preciso que em todo projeto de recuperação você tenha as condições mínimas de recuperação. Então, o empreendedor, à medida que ele avança, e ele é obrigado a tomar riscos, isso é necessário, ninguém cresce sem se arriscar, mas ele tem que perceber onde ele está. Então, se ele não monitorar o processo, ele corre risco de passar do ponto de não retorno. Bem, e aí, como é que se dá o interior das empresas, o perfil do dono do negócio? Problemas que a gente
pelo menos na carreira de reestruturador, encontra. Há uma negligência com controles. É muito chato controlar. De fato, é chato controlar, mas é necessário monitorar o negócio. Paternalismo. A Raíssa aqui falava das questões de relação com os funcionários. Há gente que não consegue realmente mandar embora, né? E há uma frase nossa, como reestruturadores, que é: não há reestruturação sem dor. Então, a ideia do paternalismo, para que você não ultrapasse a condição de não retorno, você tem que ser frio, porque o mais importante é a empresa, como a gente vai falar aqui adiante. Vaidade. Há necessidade da empresa que o seu empreendedor, muitas vezes, tenha que se associar ou tenha que falar com A, B ou C em relação a certas condições que a vaidade dele não permite. Isso também trava o processo. Então, zero vaidade. Essa é a minha recomendação. Eternas esperanças. É preciso que se tenha, no monitoramento, um tempo para as coisas acontecerem. Então, quer dizer, se não houver monitoramento, se você não colocar um prazo, se não for científico no processo, não, o mês que vem vai ser melhor, o próximo bimestre vai ser melhor, você se endivida e continua com aquela roda viva, sem perceber que aquilo é meramente uma esperança vã. Então, há que tomar cuidado. E a surdez funcional. Isso aqui é muito curioso, quando eu falo nisso, eu me lembro da pessoa que me fez criar essa expressão. Você fala, 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 e o dono não quer saber. Ele não dá retorno, ele não percebe a importância das informações que chegam a ele. Bem, e o que é importante, então, na visão também ainda do investidor, uma visão de fora, é se a empresa tem capacidade interna, ou seja, ela tem capacidade de suportar aquela expansão que se espera dela. Ela tem maquinário suficiente, ela tem pessoal, ela tem tecnologia, ela tem controles. Mesmo que não tenha, ninguém precisa se desesperar. Desde que você tenha a cultura da expansão, que é exatamente a competência de pensar internamente. Quer dizer, olha, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Se entrar aqui tal recurso, ou em cima do que eu já tenho de recurso, eu posso fazer elementos que dão garantia a qualquer um de que as coisas vão andar bem e vão ser bem monitoradas. É suficiente para reduzir os investidores? Quer dizer, o que você tem de estrutura é suficiente para atrair os investidores? Eles também vão perguntar, você consegue prestar contas com transparência? Porque eu gostaria de fazer aqui uma observação do ponto de vista psicológico, me aventurar aqui na área de psicologia. O que nos fez humanos o topo da carreira, da estrutura de predadores do planeta? Eu teorizo que é uma habilidade para comunicação. Então, assim, na medida que qualquer espécie animal, especialmente os mamíferos, você passa conhecimento da mãe para o filho, isso é limitado. Mas, no nosso caso, é cumulativo, porque nós temos uma capacidade de comunicação imensa. Então, se nós não usarmos essa capacidade de comunicação para o mercado, nós estaremos sempre sob suspeição. Então, é importante prestar contas com total transparência. E é possível planejar e monitorar com eficiência? Também se espera de você que está procurando investimento, saber se você vai monitorar com eficiência, ou seja, se o recurso que você eventualmente vier a receber, você vai usar da maneira com que estava planejado, de maneira que você possa monitorar o resultado e, assim, fazer um ciclo virtuoso em torno daquele empreendimento. Bom, os projetos de recuperação são totalmente diferentes. Eles têm... Os principais procedimentos são diagnóstico geral e elaboração do plano de recuperação. É muito comum você chegar na empresa e ela já está totalmente sem direção e o dono não tem mais moral com o banco, não tem mais moral com o fornecedor, não tem mais moral nem com seus próprios funcionários. Então, tem que parar aquilo tudo e efetivar um diagnóstico do que está acontecendo, onde que está apertando, e elaborar um plano de recuperação. Somente esse plano de recuperação, que pode ser um esboço, não precisa ser um negócio científico, com raiz quadrada, nada disso. Algo simples que seja verossímil àquelas pessoas com quem você precisa se relacionar, que são os fornecedores, né? Enfim, é o processo de negociação. Então, uma das atividades também recorrentes quando você está diante de um projeto de recuperação. Foco em vendas maiores e melhores, quer dizer, ou outros ativos, você pode ter um terreno lá, então, assim, não se apegue a nenhum outro ativo, se você tem algo para vender, então venda.
A comunicação do plano interno e externamente, como eu disse, a comunicação sempre é muito importante, você tem que dizer internamente o que você pretende fazer e externamente também, porque você vai precisar de aliados no mercado para isso. A criação de uma força-tarefa interna, um comitê de reestruturação, a redução imediata de custos e intenso policiamento de gastos, quer dizer, aqui vocês têm um slide onde eu mostro aquilo a que eu me referia, não é? Se você está numa fase de crescimento, você está numa fase de pré-crise ou algo do gênero em que realmente você não pode, de maneira nenhuma, dar asas à sua emoção, você tem que pensar que a empresa é o centro gravitacional, tá certo? Ela é mais importante que tudo. Ela é mais importante que qualquer coisa. Então, se você não tiver foco, você estará sempre dividido. Quem é empreendedor e achar que ele tem ali, naquele momento, que livrar o dele e receber o dele na frente, ele está já em conflito de interesse com a sobrevivência da própria empresa. Então, ele não está fazendo nada a não ser reestruturar a si mesmo. Agora, se ele olhar a empresa como centro gravitacional de interesse de todo mundo, fornecedor, investidor, banco, funcionário, sócio, diretor, ele está na direção correta. A posição do reestruturador externo, então, isso tem que estar mais evidente. A gente não vai para um projeto de recuperação para se preocupar com o que o dono está pensando, se eu vou agradar. Não, a gente está preocupado em salvar a empresa. ênfase na melhoria dos controles. Algo aconteceu que você não conseguiu prever a situação difícil. Logo, você precisa melhorar os controles para que não incorra em novos erros. E o monitoramento geral, quer dizer, celebrar as vitórias, quer dizer, acompanhar tudo e sempre comemorar. Sempre, cada pequeno passo que você der, comemorar. Nunca você vai ter todas as coisas ao mesmo tempo. Então, se você não criar esse sistema de automotivação, de motivação das pessoas, celebrando as vitórias, mesmo que pequenas, você está fadado a não motivar o conjunto. Bom, existem, nas questões também de recuperação, o perfil das dívidas. Você precisa nivelar os problemas. Existem os fornecedores menores, existem os estratégicos. Muita gente esquece que um fornecedor estratégico, que em geral é aquele maior, que tem mais condição financeira, condição econômica até para lhe ajudar, ele é exatamente a posição de um banco. Ele é exatamente a posição de um banco. Então, há pessoas que botam tapete vermelho, não, eu estou em dívida, então botando tapete vermelho para o meu gerente aqui do banco, e não põe o tapete vermelho para o seu fornecedor estratégico. É um erro crasso. Então, tem que tratar da mesma maneira, com o mesmo respeito, porque ele tem capacidade econômica para ajudar no seu processo de recuperação. O moral dos colaboradores internos, como eu disse, você precisa comunicar perfeitamente o que está acontecendo para, pelo menos, as pessoas mais estratégicas e contar com elas no seu processo de retomada. Os bancos e as factories precisam de uma atenção especial, porque eles também estão desconfiados que, muitas vezes, você não sabe o que está fazendo. Não é, não, é natural, isso é humano. Quer dizer, o empreendedor está lá com dificuldade, ele liga para o banco, eu te pago semana que vem, e aí fica tentando ver se acontece alguma coisa para ele pagar na semana que vem, não paga, vai para o mês que vem, e assim aquela roda viva que é preciso parar e criar uma nova visão a respeito do que você está fazendo. E as dívidas tributárias, que essas, então, são as mais complicadas, porque você não tem um interlocutor. As demais, você tem o banco, você tem o fornecedor, você tem a factory, você tem muita gente com quem conversar. Na área tributária, é bem mais complicado. Por outro lado, existem também regras fiscais de parcelamentos que você é obrigado a lançar mão delas quando você está em crise. Então, esses projetos que eu me referi, os de melhoria, de recuperação, eles têm um timing diferente, porém, muitas coisas têm que acontecer simultaneamente. Não é? Eu fico um pouco preocupado com o executivo, que não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, é importante que no projeto de melhoria, diagnóstico e efetivação aconteçam ao mesmo tempo, depois você acompanha, e no projeto de recuperação tudo tem que acontecer ao mesmo tempo. E na nossa visão, o ferramental do reestruturador tem o comitê de reestruturação que se coloca entre a presidência e as áreas comercial, de produção e administrativa.
você vai buscar informações da área administrativa para trazer isso ao comitê de reestruturação, que visa mudanças culturais, os comitês setoriais, valorizar a área administrativa e legitimar a ação na execução do projeto. Outras ferramentas muito importantes, organogramas, né? Não pode ter bola dividida. Se você colocar o teu vizinho de um lado e o outro para tomar conta do cachorro, o cachorro vai morrer de sede, porque um vai achar que o outro está olhando. Então, o organograma é fundamental. Planejamento e controle de produção, para quem da área industrial e mesmo da área comercial. E, muito importante, controles de estoques, giro, margens de aquisição, financeiros de produção. Quer dizer, você precisa ter margem na venda dos estoques e precisa ter giro. Sem esses dois, a empresa tem sérios problemas. Controle de vendas e recebimentos a prazo, então tem que ter o agent, acompanhar o que vai receber, precisa saber a sua inadimplência, não dá para ficar sem isso também. De endividamento, saber das taxas, do que está acontecendo com fornecedores e bancos. Ter um controle de orçamento, fluxo de caixa, capital de giro, indicadores de desempenho, né? Às vezes você tem um negócio com 3, 4, 5 lojas. Qual a loja que dá mais? Qual é a loja que dá mais em relação à quantidade de funcionários? Qual é aquela que está vendendo menos em relação ao metro quadrado? Você tem que ter indicadores que lhe deem uma direção de onde tem problema que você possa corrigir. E outras coisas um pouco mais elementares, do tipo reconciliação bancária, controle patrimonial imobilizado, que, por incrível que pareça, há muitos problemas nisso, né? Você vai auditar uma empresa que nunca teve reconciliação, você percebe que ela pode ter tido vários desvios internos. E o patrimônio precisa ser controlado exatamente para que você não possa contar e planejar a sua produção. Os indicadores também, obviamente, são importantes na área industrial, não apenas comercial. E no nosso modelo de trabalho, o que a gente vê? Você vê muito as empresas trabalhando com sistemas de gestão, mas que são focadas naquela área. E isso precisa estar integrado, não é? Então, o famoso Sistema Integrado de Gestão, o ERP, ele tende a fazer essa amarração, mas se esquecem do que a gente considera o mais importante, que é que tudo isso convirja para um balancete contábil. Então, se você não tiver uma contabilidade que balanceie exatamente os ativos e passivos, que receba toda essa sorte de informações, você vai ter um problema de perceber se os teus processos estão corretos, porque é dessa mecânica total, geral, quer dizer, o balancete contábil, mais os relatórios extracontábeis, mais a contabilidade gerencial, baseado em toda essa amarração, que vai lhe dar segurança de monitoramento, e você tem, então, condição de gerenciar melhor o seu negócio, não só internamente, como para as pessoas de fora. Outras ferramentas indispensáveis de gestão. Contabilidade, ferramenta de controle, não apenas de registro. Tributação, é preciso entender muito bem as complexas e confusas regras fiscais do Brasil. Estatística, você tem que dominar alguma coisa de estatística sobre o seu negócio. Matemática financeira, cálculo de contratos, empréstimos, é preciso também que o executivo, o principal, entenda desse assunto. Desenvolvimento de pessoal RH, quer dizer, ninguém faz nada sozinho, como eu dizia. Treinamento, valorização, respeito às aspirações, foco em resultado, bonificação. E, por fim, a governança corporativa, em que você tem a respeitabilidade interna e externa no seu potencial máximo, ou seja, transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa, cumprimento de leis, ética e por aí vai.